Olá pessoal, aula 25, Centro Conservador de Estudos. Vamos finalizar com Diógenes de Apolônia, filósofo grego, o período da filosofia da natureza, o estudo da física, da cosmologia, a primeira experiência que o homem fez de entender a própria vida e a vida da natureza, estando ele dentro dessa grande natureza, com a razão, sem o uso da revelação divina, né? Diógenes está ali já caminhando para o final do século V, né? 440, 430, 420 a.C. Qual é a inovação de Diógenes? A inovação do Diógenes não é uma inovação no sentido de romper com a tradição, porque nós já tínhamos aqui nessa altura uma tradição da filosofia da natureza, mas é fazer aquilo que é próprio do uso da inteligência, ver o que já foi falado, corrigir aquilo que ele vê que é erro e produzir e avançar em direção ao conhecimento. Isso é fundamental, isso separa o homem dos animais e separa o homem humano, racional, do humano imbecil, que abre mão do uso da razão, e aí vira uma desgraça. Diógenes sustentou a necessidade de retornar ao monismo do princípio, quando existia uma única substância, uma substância primeira. Porém, em sua opinião, se os princípios fossem muitos, de natureza diferente entre si, não se poderiam misturar nem agir um sobre o outro. Assim, é necessário que todas as coisas nasçam por transformação a partir de um mesmo princípio. Esse princípio é o ar infinito, mas é dotado de muita inteligência. Então nós tivemos um filósofo lá atrás que via no ar o princípio de todas as coisas. Diógenes volta nele, observa tudo que já foi feito e fala, olha, o ar sim é o princípio, mas é um ar infinito, é uma substância com características infinitas, não originadas, não limitadas. É um semideus, é praticamente um deus, mas ele não tem essa intenção de transformar um deus, de fundar uma religião com isso. Ele admite que o ar é a substância que a inteligência lhe revela, e esse ar é dotado de inteligência. Quem conhece Santo Tomás de Aquino, que vai ser lá na frente, percebe a questão do primeiro motor, da inteligência, e nós temos outros filósofos que vão falar da inteligência ordenadora, que se referem diretamente a Deus. Aqui nós temos a primeira semente de uma inteligência ordenadora, que seria o ar, certo? Naturalmente, a nossa alma é ar e pensamento, que vivendo, respiramos, e que exala-se com o último suspiro quando morremos. Então, uma das coisas que ele usa para fazer essa afirmação do ar infinito, ele percebe, olha, o ar ele está, trocando em outras palavras, no início da nossa vida, respiramos, né? Ele não tinha esse conhecimento que nós temos hoje, que já no ventre da mãe nós recebemos oxigênio, então ele concebia a partir do momento que uma criança nasce, que era observável, né? Respirou, está vivo, e o dia que morre dá o último suspiro. Então ele percebe, o ar está nos dois pontos, ele está no infinito, ele não é limitado pelo início e o fim da vida, ele ultrapassa o início e ultrapassa o fim da vida. Então nós vemos o caminho lógico racional, né, para ser bem redundante, que ele seguiu para fazer essa afirmação. Tendo identificado a inteligência como princípio ar, Diógenes fez uso sistemático dela, exaltando aquela visão finalística do universo, que em Anaxágoras era limitada. Então percebe que ele vai aperfeiçoando e vai evoluindo o pensamento do Anaxágoras, como já fez com o filósofo que viu o ar como origem. Ademais, a concepção teleológica de Diógenes exerceu notável influência no meio ateniense, em Atenas, grande cidade grega, constituindo um dos pontos de partida do pensamento socrático. Aqui nós vemos que o Diógenes ele vira também uma referência, porque em Atenas ele é influente, e é lá o cenário onde nós vamos ter o desenvolvimento do grande, uma opinião pessoal desse professor, o maior filósofo de todos, que é Sócrates, que nós veremos em breve. Com efeito, parece que ele também falava, entre outras coisas, de ar infinito e de inteligência. Numerosas fontes o identificavam como mestre de Sócrates. Olha o tamanho desse cara. A questão da inteligência, esse livro aqui eu dei aula, usei ele, por isso que ele é todo escrito assim, mensagem de alunos, né? Ameaça de morte, brincadeira, é mensagem de felicidade, isso da escola. Diógenes, ele falava na questão da inteligência também. Então, em alguns escritos dele, quem estudou Diógenes, né, mostra que em alguns momentos ele meio que coloca ao lado do ar infinito a inteligência. Hoje nós temos várias possibilidades de entender o que é inteligência, mas aqui é importante nós entendermos o que era para Diógenes a inteligência. A inteligência, intelectus, razão, né? Quando você constrói um raciocínio lógico, você obedece uma regra. Para usar a inteligência, de acordo com Diógenes na filosofia grega,
nós vamos até aqui, você não utiliza, presta atenção, são 3 passos, não utiliza os sentidos, literalmente despreza os sentidos porque eles são enganadores da inteligência. Você não utiliza um pré-conhecimento, porque o seu pré-conhecimento é colocado à prova, porque você vai ver se ele realmente é conhecimento. E terceiro, você não tem medo do resultado da experiência do uso da inteligência. Você pode, usando a inteligência, destruir tudo aquilo que você tinha falado e tinha feito até agora. Esse não é um pensamento do Diógenes em si, mas é toda uma cultura, né, dentro da tradição da filosofia que nós vimos até agora. Então, os sentidos não servem como fonte. Você questiona o que você sabe até o osso, até o fim do negócio, e você não tem medo do resultado, mesmo que você destrua tudo aquilo que você fez. Você passa uma vida de 80 anos de filósofo para mostrar uma teoria linda, mas por fidelidade ao uso da inteligência você fala, tem um erro, tudo que eu fiz está errado, eu estava completamente errado. Um filósofo grego teria essa capacidade, coisa que poucos hoje teriam, não só para dizer isso, mas para construir alguma coisa, né? Então nós terminamos esse período de filosofia da natureza, vamos entrar nos filósofos sofistas, que deslocam o eixo da filosofia do cosmos para o homem. Grande abraço, até a próxima.